Ufa, gente, chegamos à nossa última aula de histologia e hoje nós vamos falar de tecido muscular e de tecido nervoso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e vamos que vamos, porque a gente tem que terminar esse conteúdo para poder fazer uma aula bem legal de revisão e de questões de aprofundamento. Como vocês podem ver aí no slide, além dele ser responsável pela movimentação, não só do nosso esqueleto, como também dos nossos órgãos internos, como as nossas vísceras e do nosso coração, ele também vai ter outras funções, como principalmente dar forma para o nosso organismo e para manter o calor do nosso corpo. Então vamos entender melhor. Como assim, professora, ele dá forma para o nosso corpo? O que determina a sua aparência são as suas fibras musculares. São elas que vão estar dando a forma, as características do seu rosto, são elas que vão estar dando a característica do seu corpo. Então, se você é gato e lindo desse jeito, agradeça a sua musculatura. Fora isso, essa musculatura, ela também vai ser responsável pela sua por ajudar a manter a temperatura do seu corpo, junto com outras estruturas, né, e outras substâncias como a água, ela ajuda a manter a temperatura do corpo. Vamos entender melhor isso aí. Quando você sente frio, a primeira coisa que acontece é a sua boca começar a tremer e seus membros inferiores e superiores começarem a tremer também. Por que é que isso acontece? Porque o músculo entende que você precisa gerar calor. E quando ele queima a energia se movimentando, quando ele queima a energia para se movimentar, ele gera calor para o seu corpo e ajuda a manter a temperatura estável. Então ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Além disso, a gente vai falar para vocês que as células do tecido muscular são chamadas de miócitos ou fibras musculares. E elas vão ser importantíssimas, porque elas vão ter uma grande quantidade de microfilamentos proteicos, que vão garantir uma resistência muito grande para o nosso organismo, e principalmente para ajudar a manter esse esqueleto no lugar certinho, com as articulações no lugar, tudo na forma adequada. E ele também vai ser muito importante porque eles vão ter uma grande quantidade de substâncias como actina e miosina, que são substâncias que vão estar, então, dando essa resistência. Então, vamos lá. Eu tenho actina e miosina, que são fibras musculares resistentes que ajudam a manter o meu organismo bem firme e os meus ossos bem seguros. As células do tecido muscular, elas são divididas em três tipos. A gente tem as células cardíacas, que são as células musculares cardíacas, que vão estar formando, então, principalmente o coração e a parte interna das artérias e das veias. A gente vai ter as células muscular lisas, que vão estar formando os órgãos internos, e a gente vai ter as células musculares esqueléticas, que vão formar os músculos que ficam em torno dos ossos. Ou seja, cada uma com uma função específica e adequada na forma e na constituição para aquela região. Nos slides a seguir, vocês vão poder perceber como é que estão formados esses músculos, né, esqueléticos e como é que eles se desenvolvem, como é que eles se arrumam para que os nossos órgãos, para que os nossos esqueletos funcionem adequadamente. Fora isso, é importante lembrar que esses músculos estriados, eles são ricos em estrias transversais, o que vai facilitar as contrações rápidas e voluntárias, ou seja, quando você consegue controlar. Então, o músculo estriado esquelético, ele é responsável, ele vai ajudar nos movimentos voluntários, ou seja, aqueles que a gente determina que a gente vai fazer. Mas às vezes, como nos casos de frio intenso, eles também criam movimentos involuntários para que a gente gere calor. Já as células do músculo cardíaco, elas são mais cilíndricas,
mas elas também são muito resistentes. E elas são responsáveis, elas vão ser, graças à sua constituição, elas vão ser responsáveis pelos movimentos rápidos e involuntários. Ou seja, você não determina quando seu coração bate ou para de bater. Isso é uma coisa que vai acontecer sempre, você querendo ou não, porque é um movimento involuntário. E esse tipo de célula, né, esse tipo de célula do coração, ela nunca se regenera. Então é muito perigoso. Então quando a pessoa tem um infarto, quando a pessoa tem que colocar uma ponte de safena, é porque realmente ela perdeu parte das células cardíacas e essas células não vão se regenerar, tá? Então é muito sério, é muito complicado. Quando a pessoa tem um infarto, ela vai liberar uma substância chamada troponina, que indica que a célula do músculo cardíaco está morrendo. E é uma das principais formas de você fazer um exame para identificar se a pessoa corre ou não risco de ter um infarto. Porque quanto maior a quantidade de troponina que ela tiver no sangue, maior é a chance dela ter um infarto também. Então é sempre bom ficar, né, atento, e é sempre bom se precaver fazendo exames constantes. Bom, por último, a gente tem as células musculares lisas, que são as que vão formar os órgãos internos e que elas têm movimentos lentos e involuntários, ou seja, você também não consegue controlar como é que o seu organismo vai estar funcionando internamente. Ele vai funcionar naturalmente de acordo com as necessidades que o seu corpo tiver. Elas são células que são fáceis de se regenerar, então você consegue ter uma regeneração caso você tenha algum problema nesse tipo de célula aí, como por exemplo a do fígado, né, que é extremamente regenerativa. Não sei se vocês sabem, mas se uma pessoa te doar 1/3 do fígado dela, em 1 mês o fígado dela tá completo e em 6 meses você tem um fígado inteiro, porque a regeneração é muito grande. Então são células mais fáceis de se regenerarem e, portanto, elas são mais eficientes também no caso de transplantes, no caso de acidentes, ou mesmo no caso de facadas, tiro, você consegue ter a regeneração dessas células com uma maior facilidade. Elas vão ocorrer principalmente nas vísceras, que são os órgãos internos, como por exemplo na vesícula biliar, no esôfago, no estômago, no intestino e nos vasos sanguíneos. Ok? Então esses aí são os tipos de células musculares que vocês precisam conhecer. A contração muscular, ela é muito importante para o processo de movimento e para todos os processos que a gente tem com relação à musculatura. Então, para vocês entenderem como é que ela ocorre, tem no slide aí um desenho explicando que quando o músculo está relaxado, as fibras, tá, intermediárias, elas vão manter esse músculo bem longilíneo. Quando o músculo se contrai, essas fibras, elas se aproximam mais, elas se unem mais. Então, a musculatura acaba diminuindo de tamanho. As células musculares, elas acabam diminuindo de tamanho. Quando você relaxa, elas voltam ao tamanho normal novamente. Então, é um movimento que acontece constantemente também e que, quando ele acontece em uma quantidade muito grande, vai fazer com que você comece a liberar alguns tipos de substâncias, como, por exemplo, o ácido pirúvico, que vai te causar a famosa cãibra. E por último, e não menos importante, a gente vai falar do tecido nervoso, que é responsável pelo controle de todas as nossas funções e também dos nossos órgãos do sentido. Então, é graças ao sistema nervoso que a gente consegue se comunicar, a gente consegue se movimentar e a gente consegue ter sensações de olfato, de tato, de paladar, de audição e de visão. Ou seja, o sistema nervoso é que nos torna realmente vivos, e é graças a ele que a gente consegue ter todo esse entendimento e toda essa compreensão do universo que está ao nosso redor. As células do sistema nervoso são chamados neurônios ou neuroglias, e eles têm funções muito específicas. A gente vai falar um pouquinho sobre o neurônio, que é a mais importante, que constitui geralmente os nossos nervos e o nosso sistema nervoso em geral. E depois a gente fala um pouquinho sobre a neuroglia. Bom, os neurônios são as principais células do sistema nervoso. Eles são formados por 3 partes. A primeira parte é o corpo, que é onde a gente vai encontrar o núcleo.
Saindo do corpo, a gente vai ter estruturas semelhantes a fios, chamados dendritos, que é por onde começa a passar o impulso nervoso. E daí a gente vai ter o axônio, que é um prolongamento do corpo, por onde esse impulso nervoso vai ser transmitido de uma célula para outra. Nesse axônio, a gente vai ter uma estrutura chamada baía de mielina, que funciona como se fosse um encapamento de um fio elétrico, ou seja, ele vai determinar o caminho por onde esse impulso nervoso vai estar passando, impedindo que ele seja distribuído para as células que estão ao redor dele. Então, ele é extremamente importante. A gente também descobriu que essas substâncias, que a membrana plasmática ela libera substâncias que são capazes de indicar o caminho para esses impulsos nervosos. E é graças a isso que é muito importante a gente se preocupar com uma alimentação adequada, com substâncias ideais, para que a gente não tenha problemas também na distribuição desses impulsos nervosos, que podem ser causados, inclusive, por excesso de sais minerais como sódio e potássio no organismo. Os neurônios, eles fazem o transporte dos impulsos nervosos de uma região para outra, fazendo com que a gente tenha as sensações que a gente precisa ter e que a gente consiga, dessa forma, identificar tato, paladar, olfato. E também é importante porque eles também, assim como as células cardíacas, eles não se regeneram. Então, caso a gente tenha perda de células neurológicas, a gente não consegue reconstituí-las. Por isso que pessoas que sofrem acidente acabam ficando tetraplégicas, paraplégicas, ou cegas, ou surdas, por conta de terem perdido parte da massa cefálica, ou terem perdido parte do sistema nervoso. É um tecido muito delicado e que você tem que cuidar com muita atenção. Fora os neurônios, a gente ainda tem as neuroglias, que são outras células importantes aí. E no slide a seguir, a gente vai estar podendo ver, primeiro, os neurônios e como é que eles são constituídos e como é que o impulso nervoso passa do dendrito e vai até o axônio para ser levado para outro neurônio, como também como as neuroglias são células nervosas do embrião, ou seja, do feto que está em desenvolvimento. É ela que vai ajudar a desenvolver todo o sistema nervoso do indivíduo, assim como também ajudar na nutrição e na respiração desse feto que está em formação. Então, elas são células embrionárias, que se formam logo após o desaparecimento das células tronco, ou seja, quando as células começam a ter as suas funções especializadas. São tão importantes quanto os neurônios, mas a gente pode falar que elas são os antecessores dos neurônios, elas vêm antes do neurônio para o nosso organismo. Isso é sistema nervoso, isso é tecido nervoso, perdão. Espero que vocês tenham entendido e espero que agora a gente esteja apto para resolver algumas atividades aí e algumas questões da aula de revisão e de questões de aprofundamento. Uma boa noite para vocês. Não esqueçam de assistir a aula de sistema imunológico, que vai falar um pouquinho mais de como é que os glóbulos brancos agem nesse processo aí de defesa do nosso corpo. Um beijo, fiquem com Deus.